Para você pensar em indicar um tratamento, seja ele minimamente invasivo ou um procedimento mais invasivo, a primeira coisa que você tem que ter em mãos é o diagnóstico. E o diagnóstico realmente é o pilar mais importante. Por quê? Você imagina nesse caso, se eu não faço o diagnóstico de uma dor miofacial e faço o diagnóstico de uma dor articular, de uma DTM articular, faço um procedimento mais invasivo, por exemplo, de viscosupplementação, ou até mesmo indico o paciente a fazer um procedimento a nível hospitalar, ou faço uma artroscopia ou uma artrocentese. O paciente não ia melhorar, ia ter o custo, o desgaste, tá? E efeitos colaterais que acontecem, e o problema do paciente não era aquele, o problema do paciente era muscular. Então, o diagnóstico é importantíssimo. E mais além do diagnóstico, você tem que identificar possíveis causas, possíveis fatores causadores. Quais os principais fatores causadores aí da disfunção temporomandibular? Existe um estudo que é chamado OPERA, tá? Com 2 P's. Esse estudo OPERA, ele tem várias publicações dele na plataforma do PubMed, tá? PubMed é uma plataforma onde você tem acesso a todos os artigos científicos assim de bom impacto na literatura científica, tá? Então você consegue acessar lá e se você pesquisar o Opera, você vai ver inúmeros trabalhos publicados. O que esse estudo fez? Eles estudaram milhares de pacientes, pesquisadores dos Estados Unidos, Europa, e avaliaram que o principal fator de risco para a disfunção temporomandibular é a alteração psicossocial, é a ansiedade, é a depressão. É o principal fator de risco. Depois dele, vem inúmeros outros possíveis fatores de risco. Por que a gente fala em fator de risco? Porque a relação causa e efeito, por exemplo, todo paciente que tem algum problema psicossocial, todo paciente que é depressivo, por exemplo, ele vai ter DTM? Não. Todo paciente que aperta os dentes, ele vai ter DTM? Não. Então, essa relação causa e efeito não é bem estabelecida. Quando ela não é bem estabelecida, você muda, ao invés de você falar fatores causadores ou fatores etiológicos, a gente prefere a nomenclatura fatores de risco. Então, o fator de risco mais considerável, de acordo com esse estudo Opera, é o transtorno psicossocial, ansiedade, depressão. E por isso que durante a pandemia os casos aumentaram, tá? De pacientes que têm dor facial e que têm DTM. Um outro fator de risco extremamente considerável é o bruxismo em vigília e o bruxismo do sono. Então, são outra situação. Paciente que tem onicofagia, paciente que tem hábitos com a mandíbula de morder lábio, morder caneta, lápis, morder a bochecha. Tudo isso são considerados fatores de risco para o surgimento das disfunções temporomandibulares. Quando você começa a organizar esse raciocínio clínico e começa a buscar, identificar possíveis agentes causadores, essa paciente hoje, só para vocês terem uma ideia, quem está me acompanhando desde o início está conseguindo entender sobre esse relato dessa paciente que eu falei, para vocês conseguirem entender sobre essa paciente que chegou com queixa de dor no ouvido, em que nós avaliamos e vimos que a dor, na verdade, era uma dor miofacial, era uma dor muscular na região de masseter, em que quando você fazia a palpação do masseter, a dor era referida para dentro do ouvido do paciente. Então, essa paciente que chegou com essa sintomatologia, a gente começou a investigar possíveis fatores causadores. E nessa investigação, a paciente soltou, eu tenho uma mania de ficar mordendo o lábio. E eu fico fazendo isso durante o dia inteiro. E só que ela já faz isso há meses, há anos. E agora ela está com uma crise de dor miofacial. Então você tem uma atividade ali parafuncional. Então você tem a mandíbula fazendo um movimento além do que ela deveria fazer para falar, para mastigar e para deglutir. Então ela está tendo uma atividade que é chamada que ela está exercendo uma atividade além do que ela deveria fazer, que é chamada uma atividade parafuncional. Tá? Ou seja, você tem uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação. Tá? Então, isso pode ser um dos fatores causadores. E você continua investigando, que é o que a gente chama de autorrelato, que foi uma coisa que eu já comentei em outras situações. Então, esse autorrelato do paciente é muito importante. Só que o paciente não chega contando para você. Você tem que
esmiuçar ele, você tem que espremer para que você consiga realmente colher essas informações. Então, essa identificação dos fatores de risco te ajuda a resolver o problema. Porque senão você vai tratar, o paciente vai ficar bem, mas com essa perpetuação de hábitos parafuncionais e de outros agentes causadores, o paciente vai voltar a ter essa sintomatologia.